Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira do nosso Direito Penal Descomplicado. Lembrando que toda quarta-feira, se você participa lá do nosso grupo de Direito Penal, você consegue aqui acompanhar, a gente manda o link para você assistir essa aula ao vivo com a gente, fora os materiais que a gente posta lá no grupo, fora as promoções, né? Lembrando que vocês têm 30% de desconto para qualquer mentoria nossa, minha, juntamente com outro delegado aqui da PCDF, que é o Paulo Júnior, e 30% de desconto também no nosso curso completo e totalmente atualizado 2024 de Direito Penal. Serve aí para carreiras policiais, para tribunais, legislativo e qualquer concurso aí que você for prestar que tenha disciplina de direito penal. E hoje a gente vai resolver algumas questões de culpabilidade. Na próxima quarta-feira a gente vai resolver erro de tipo, erro de proibição, mas primeiro a gente tem que ter uma ideia geral aqui de culpabilidade, até para a gente ter uma ideia de erro de proibição. Sempre naquela pegada, né? Eu não consigo conversar com vocês entre a gravação dos blocos, mas qualquer tipo de dúvida, pode jogar aqui e depois da aula, agora uma novidade, eu vou abrir o grupo para eventuais dúvidas lá, sempre que a gente terminar a aula. Tranquilo? Beleza? Então lembrando que eu vou começar a gravação agora e durante a gravação eu não consigo conversar com vocês. Vamos para cima. Então, continuando agora o nosso curso, a gente começa a resolver questões da disciplina de culpabilidade, da matéria, né, do conteúdo de culpabilidade, questões da banca Sebrasp. Dá uma olhada aqui comigo, olha só, a primeira questão. Fala assim: pessoas doentes mentais que tenham 18 ou mais anos de idade, mesmo que sejam inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, são penalmente imputáveis. E aí, será que essa questão está certa ou está errada? Ele fala assim, olha, se a pessoa tiver, se ela tiver a doença mental e ela for inteiramente incapaz, ela vai ser penalmente imputável. E a questão está errada. Dá uma olhada comigo aqui no artigo 26. Ele fala assim, olha, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Volta aqui comigo. Quando a gente fala se alguém é imputável ou não, nós temos três sistemas ou critérios para determinar isso, que é o sistema ou critério biológico, psicológico e biopsicológico. Quando eu falo de um critério puramente biológico, só me interessa a questão biológica, a determinada idade da vítima ou se ela tem uma doença mental. Não me interessa aqui a questão psicológica, se ela entende ou não entende o que está fazendo, se ela consegue ou não se determinar de acordo com esse entendimento. Certo? Aí uma pergunta que de vez em quando cai na prova. O Código Penal adotou esse critério biológico em algum momento de maneira totalmente isolada? Um critério puramente biológico? Muito cuidado. A resposta é sim. No tocante à menoridade penal. Quando a gente fala em menoridade penal, opa, peraí, o critério é puramente biológico. Não interessa se um menor de 18 anos ele tem inteira capacidade de entender o que ele está fazendo. Digamos que eu estou lá no plantão, na delegacia da criança e do adolescente, chega um menor de 17 anos e 11 meses. Ele tem 10 atos infracionais anteriores. Ele é o líder da associação criminosa. Eu vou poder olhar nesse caso e falar: não, não, não. Esse adolescente aí sabe muito bem o que está fazendo, ele é imputável. Claro que não, porque eu dispenso a questão psicológica. A questão é puramente biológica. Do outro lado, eu tenho um critério puramente psicológico, que é o contrário do biológico. Aqui dane-se doença mental. Aqui eu não estou preocupado com a idade da vítima. Eu só estou preocupado se esse autor entende o que está fazendo e consegue se determinar de acordo com esse entendimento. Quem vai falar isso pra gente? O perito. Independentemente da idade, eu vou chamar uma junta de perito para que eles me falem se esse agente conseguiria entender ou não o que ele está fazendo, se conseguiria ou não se determinar de acordo com esse entendimento. Tranquilo, né? E o critério biopsicológico, como o próprio nome nos diz, ele é uma junção dos dois. Eu preciso da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que é o critério biológico, mas eu vou aliar a isso aqui a questão psicológica. Eu vou investigar se essa doença mental deixa o agente inteiramente incapaz e, consequentemente, inimputável, ou se eu vou deixar esse agente não inteiramente incapaz, se ele tem um pouco de capacidade ainda e ele vai ser considerado semi-imputável.
Muito cuidado com isso que a gente vai relembrar, tá? Se ele for considerado inimputável, a consequência, de acordo com o artigo 26, é que ele fica isento de pena. Eu afasto a culpabilidade desse agente por ausência de imputabilidade. Mas, se ele for semi-imputável, ele vai ser condenado e vai ter direito apenas à redução de pena. Várias questões que vocês vão responder estão justamente nesse resumo que a gente acabou de fazer. Se ele tem a doença mental e é inteiramente capaz, inimputável, fica isento de pena, exclui-se a culpabilidade. Se ele é não inteiramente incapaz ou parcialmente capaz, eu vou condenar esse agente, apesar da sua doença mental, eu vou condenar esse agente e vou diminuir a sua pena de 1 a 2 terços por ele não ter a plena capacidade. Questão simples. E o artigo 26 do Código Penal, volta aqui, olha, ele adotou justamente como regra o critério biopsicológico. Critério biopsicológico. Fácil, né? Questão 1, mamão com açúcar. 2. A embriaguez completa, provocada por caso fortuito ou força maior, é causa de inimputabilidade do agente. Nem tinha força maior aqui, né? Força do hábito. Mas provocado por causa fortuito é causa de inimputabilidade do agente. Questão certa ou questão errada? Vamos lembrar a embriaguez? Vem aqui comigo. Quando a gente fala de embriaguez, a embriaguez é a intoxicação aguda por álcool ou substância de efeitos análogos. Então, pode ser o álcool? Pode, usualmente é o que eles mais colocam na prova. Mas a OCP cobrou recentemente uma embriaguez causada por maconha, porque é álcool ou substância de efeitos análogos. Tudo bem? A regra para a sua prova é que a embriaguez não afasta a imputabilidade. Como regra, a gente vai responder. A gente vai ver que a gente só vai afastar essa imputabilidade uma única vez quando a gente falar de embriaguez, tá bom? Então vamos lá. Várias espécies de embriaguez, ó. Voluntária, culposa, involuntária, pré-ordenada. O que é uma embriaguez voluntária? É quando a gente ingere a bebida com a finalidade de ficar embriagado. Ele ingere a bebida, mas ele quer ficar o quê? Bêbado. E bêbado para quê? Pelo simples fato de ficar bêbado. O cara estudou pra caramba, sexta-feira ele falou: olha, eu vou sair hoje e eu vou beber até ficar louco. E consegue. Sai de lá completamente embriagado. E a prova vai destacar o seguinte: inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Vai estar inteiramente incapaz. Se ele, em virtude dessa embriaguez voluntária, que ele quis beber e quis ficar embriagado, ele ficar inteiramente incapaz de cometer um crime, ele vai responder normalmente? Vai responder normalmente. Ah, professor, mas se ele não tem ideia do que ele está fazendo, ele não age com dolo nem com culpa, como que eu vou responsabilizar esse agente de maneira objetiva? Aqui você vai lembrar de uma teoria e tem que gastar o latim, tá? Esse latim vai aparecer na sua prova, que é a teoria da actio libera in causa, que nada mais quer dizer do que livre na causa. Esse agente foi livre na hora da ingestão da bebida, eu vou transportar essa liberalidade para o momento do cometimento do crime. Então, olha, foi livre na hora de ingerir a bebida, foi livre na hora de cometer o crime. Tranquilo? Volta aí, ó. Então, embriaguez voluntária, em virtude da actio libera in causa, não exclui a imputabilidade. E a gente tem embriaguez culposa. Cara, na embriaguez culposa é a que mais gera dúvida para vocês. Porque na embriaguez culposa, o aluno tende a achar que o sujeito não queria ingerir a bebida e ele já erra daí. Na embriaguez culposa, o agente quer ingerir a bebida. Ele continua querendo ingerir a bebida. O que ele não quer na embriaguez culposa é ficar embriagado. Olha a diferença. Então a questão vai deixar sempre clara. Fulano, com a intenção de comemorar o campeonato do seu time favorito, ou para comemorar a sua aprovação no vestibular, apesar de não ter a intenção, a grande quantidade de bebida acabou o deixando embriagado. Olha só. Embriaguez voluntária quer ingerir a bebida com a finalidade de ficar embriagado. Embriaguez culposa quer ingerir a bebida e, apesar de não ter a intenção, acaba ficando embriagado. Consequência, professor? A mesma da embriaguez voluntária. Os dois vão responder normalmente porque foram livres na causa. Até aqui fácil? Dá uma olhada aqui, ó.
Então, tanto a voluntária quanto a culposa geram a mesma consequência. Só que eu tenho embriaguez também involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior. É a embriaguez acidental. Agora sim, na embriaguez acidental, eu não tenho mais liberalidade no momento da ingestão da bebida. Não tem essa liberdade. O agente não é mais livre na causa. Começar com o exemplo clássico da doutrina, né? O cara trabalha numa fábrica de alambique, de pinga. Um dia ele tá lá tranquilão trabalhando, escorrega, cai dentro do tonel e acaba ingerindo muita bebida quando ele cai dentro do tonel. Óbvio que esse exemplo aí é esdrúxulo, mas a gente consegue entender que ele não ingeriu essa bebida porque quis. Um exemplo muito mais factível aí, muito mais real. A menina passa no vestibular de medicina e durante o trote acadêmico ela é obrigada a ingerir grande quantidade de vodka. Opa, fica mais claro pra gente, olha. Ela ingeriu a vodka porque quis? Não. Por conta de um caso fortuito ou força maior. Beleza? Agora, o que eu preciso analisar nessa embriaguez involuntária ou acidental? Eu ainda preciso analisar se ela é total ou parcial. E aqui fica fácil agora, porque lembra que a gente pegou aquelas consequências lá do artigo 26 de ser inimputável e semi-imputável? A gente só vai transportar para cá. Na sua prova, você só vai lembrar o seguinte: se essa embriaguez for completa acidental, eu vou considerar que esse agente é inimputável. Se ele é inimputável, você já relembrou comigo as consequências. Ele fica isento de pena e eu vou excluir a culpabilidade por ausência de imputabilidade. Ah, mas se esse agente bebeu e ficou mais ou menos, não inteiramente incapaz, foi uma embriaguez parcial, vai ser semi-imputável e a gente vai reduzir essa pena de 1 a 2 terços. Viu como é que fica fácil? A gente pega as consequências do 26 e joga para a embriaguez aqui, para não ficar decorando um monte de coisa. E a gente ainda tem a embriaguez ordenada, que ela funciona como um agravante. São circunstâncias que sempre agravam a pena, a embriaguez pré-ordenada. E o que seria a embriaguez pré-ordenada, professor? Trabalhei muito tempo na delegacia de proteção à mulher. E é muito comum o cara não ter coragem de agredir essa esposa quando ele está são. Então ele faz o quê? Enche a cara, com a finalidade de ficar embriagado e tomar coragem para praticar a infração penal. Isso é embriaguez pré-ordenada. Então perceba que a diferença da embriaguez pré-ordenada para a voluntária é que na voluntária quer ficar bêbado só para ficar bêbado mesmo. E na pré-ordenada quer ingerir bebida para tomar coragem e praticar uma infração penal. Fácil, né? Então volta aqui comigo, ó. A questão agora fica de graça. A embriaguez completa provocada por caso fortuito é causa de inimputabilidade do agente. Questão correta. Eu ainda vou isentar de pena e eu vou excluir a culpabilidade. À luz do Código Penal, julgo que o item que se segue. Comprovando que o acusado possui desenvolvimento mental incompleto, opa, ao critério biológico, e que não era inteiramente capaz, opa, de entender o caráter ilícito de sua conduta, é cabível a condenação com redução de pena. Certinho, né? Se eu tenho aqui a doença mental, que é o critério biológico, e esse critério biológico deixou a gente não inteiramente capaz, agora volta aqui. Porra, um monte de gente erra essa questão porque você fica parecendo o Chaves. Ah, eu aprendi com maçã, colocou na laranja na prova, eu erro a questão. Não tem sentido nenhum isso aqui. Eu quero que você pegue a ideia geral, vamos lá. Não inteiramente incapaz que fala o Código Penal. Só que não inteiramente incapaz é a mesma coisa de não inteiramente capaz? É a mesma coisa. Eu tenho uma ideia aqui que eu tenho uma parcial capacidade ou uma parcial incapacidade. Ele não é nem totalmente incapaz, nem totalmente capaz. A ideia que nos passa é a mesma. É a mesma coisa de relativamente capaz ou relativamente incapaz. A ideia que nos dá é parcial capacidade. E aqui ele fala que essa parcial capacidade eu posso condenar esse agente e reduzir a pena. Tá super correto. Esse agente vai ser semi-imputável e a gente já sabe que o semi-imputável eu vou reduzir a pena de 1 a 2 terços. Questão simples e tranquila. A embriaguez acidental, proveniente de força maior ou caso fortuito, exclui a culpabilidade
ainda que o sujeito ativo possuísse ao tempo da ação parcial capacidade de entender o caráter lícito do fato que praticou. Tá certo isso? Ele falou que a embriaguez foi acidental. Beleza. A embriaguez acidental, eu não tenho liberdade na causa, não é livre na causa, né? Eu não aplico a acto libera em causa. Entretanto, eu preciso analisar se essa embriaguez acidental ela é completa ou incompleta. Se ela for completa, beleza, o agente fica inimputável, eu vou excluir a sua culpabilidade. Mas, se ele não for inteiramente capaz, se essa embriaguez for parcial, ele tiver ainda um pouco de capacidade, o que eu vou fazer? Eu vou condenar e vou reduzir a sua pena de 1 a 2/3. E a questão fala o que pra gente? Que eu vou excluir aqui, ó, que eu vou excluir a culpabilidade, ainda que ele tenha parcial capacidade. A questão fica errado. Isso aqui vai ser semi-imputável. Preenchidos os requisitos legais, a coação irresistível e a obediência hierárquica são causas excludentes de culpabilidade daquele que recebeu ordem para cometer o fato, mantendo-se punível o autor da coação ou da ordem. Mantendo-se punível o autor da coação ou da ordem. E aí? A questão está correta. Artigo 22 do Código Penal, mas eu quero trabalhar essa diferença com vocês aqui. Então, eu tenho aqui coação moral irresistível, e a gente tem obediência hierárquica. Pessoal, toda vez que você estiver trabalhando com algum instituto, falou obediência hierárquica, falou exigibilidade de conduta diversa, falou erro de proibição, erro de tipo, estado de necessidade, você precisa se localizar dentro da árvore ali do esqueleto do crime, para que eu saiba de qual elemento eu estou falando, se é de fato típico, se é de licitude ou de culpabilidade. E dentro da culpabilidade, ainda se eu estou falando de potencial consciência da licitude, exigibilidade de conduta diversa ou imputabilidade penal. E aqui, quando eu falo de coação moral e obediência hierárquica, a gente está falando de exigibilidade de conduta diversa. Eu estou analisando se, no caso concreto, eu poderia exigir do agente uma conduta diferente da que ele teve. E quando eu tenho coação moral irresistível e obediência hierárquica, são duas causas que tornam a conduta desse agente inexigível e, consequentemente, exclui a culpabilidade. Vamos entender isso aqui. Quando eu falo de coação moral irresistível, estou diante de uma promessa de mal grave, diante de uma ameaça. Caiu uma questão muito boa, não foi do Sebrae, foi da FGV, que ela falou assim, ó, a mulher mora numa favela. E ela mora na favela, o traficante vai lá e fala o seguinte, ó, guarda esses fuzis na sua casa aí. Se você não guardar, eu vou te expulsar da favela e vou dar um corretivo no seu filho na hora que eu vir na rua. Ela vai lá e guarda. Teve uma denúncia e os caras acharam as armas lá na casa dela. O que ela poderia alegar? Coação moral irresistível. Perceba que eu poderia. Essa mulher tinha voluntariedade? Ainda tinha voluntariedade. Então não exclua a conduta dela, não é uma coação física. Mas eu posso exigir dessa mulher outra conduta que não acatar o traficante e acabar guardando as armas ali? Não. Perceberam? Então a coação moral, ela exclui a exigibilidade de conduta diversa. Nunca confundir com a coação física. Coação física é uma força física sobre o agente que retira por completo a sua voluntariedade. O agente não tem escolha. E essa coação física atacando a voluntariedade exclui a conduta e, consequentemente, exclui o fato típico. Isso aí a gente trabalha em outra aula. Então perceba que o que você precisa saber na sua prova nesse momento é o seguinte: coação moral exclui culpabilidade por ausência de exigibilidade de conduta diversa, coação física exclui o fato típico por ausência de conduta penalmente relevante. Beleza? Segundo item nosso aqui é a obediência hierárquica que exclui essa exigibilidade. E aqui eu preciso de duas coisas, olha. Vínculo público e ordem não manifestamente ilegal. Eu preciso de um vínculo público porque hierarquia é princípio de administração pública.
No serviço particular tem chefia, não tem hierarquia. Então eu preciso de um vínculo público. E o segundo, essa ordem tem que ter aparência de legalidade, ela não pode ser manifestamente legal. Então, digamos, acabou de entrar uma galera aí na Polícia Civil nova, digamos que eu chamo eles para ir para uma diligência, chega lá e fala, ó, novinho, é o seguinte, agride esse cara aí que ele tá mentindo, bate nele aí até ele confessar. Ele vai lá e senta a porrada no nosso conduzido. Se nós tivermos que responder aí criminalmente, ele pode alegar obediência hierárquica? Não. Apesar de eu ser o superior hierárquico desse agente de polícia, ele está cumprindo uma ordem manifestamente legal. Ele sabe que não pode bater no preso. Então não tem obediência hierárquica. Aqui a ordem tem que ter aparência de legalidade. Olha a diferença. Eu ligo para a equipe que está de campana na frente de uma casa e falo assim, ó, pode cair para dentro que eu estou chegando aí com mandado. Quando na verdade não tem mandado nenhum. Então, se eles entrarem na casa e tiverem que responder por entrar nessa casa sem um mandado judicial ou situação flagrancial ou para prestar socorro, né, as exceções constitucionais, agora eles podem alegar obediência hierárquica, porque foi o superior hierárquico e tinha toda uma aparência de legalidade, né? Eu liguei dizendo que estava com mandado, não tinha por que eles acharem que eu estaria mentindo ali. Pegaram? Então, a questão aqui está correta. São duas causas aí que a gente tem que exclui essa culpabilidade por ausência de exigibilidade de conduta diversa, que é justamente a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Ó, se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, naqueles dois casos que nós combinamos, quem ia responder foi o traficante, que exerceu a coação, ou eu, que dei a ordem ilegal. O erro de proibição evitável exclui a culpabilidade. Galera, na próxima, nosso próximo encontro, nosso próximo bloco, a gente vai tratar sobre erro de tipo e erro de proibição, mas o que eu quero que você fique por enquanto na sua cabeça. Quando eu falo de erro de proibição, é o erro que recai sobre o conhecimento da ilicitude. Então eu continuo dentro de culpabilidade, só que agora dentro da potencial consciência da ilicitude, que é essa possibilidade que o agente tem de conhecer o caráter ilícito da sua conduta. Toda vez que você pensar no erro de proibição, você vai lembrar que o agente sabe o que ele está fazendo, mas ele desconhece a ilicitude do seu comportamento. Exemplo clássico de doutrina aí. O cara era holandês, acostumado a fumar maconha lá no país dele. Ele vem para o Brasil e acende um cigarro de maconha em praça pública, acreditando que aqui também é permitido o consumo de droga para porte de droga para consumo pessoal. Pelo menos até hoje, né? Ainda é proibido. Vamos ver como é que o STF avança nesse sentido aí. Ele sabia que estava acendendo cigarro de maconha? Sabia. O que ele não sabia é que a gente punia o porte de droga para consumo pessoal. Beleza? Tranquilo? Quando a gente fala desse erro de proibição, que ele sabe o que faz, mas não sabe que é ilícito, ele pode ser inevitável e evitável. Se ele for inevitável, a consequência é que esse agente fique isento de pena, porque ele não tem nenhuma possibilidade de conhecer o caráter ilícito do fato. E se eu afasto essa potencial consciência da licitude, desaparece o P que eu preciso lá da culpabilidade. Afinal, culpabilidade é formada por potencial consciência da licitude, exigibilidade contra diversa e imputabilidade penal. Então, o erro de proibição inevitável, ele exclui sim a culpabilidade por ausência de potencial consciência da licitude. Na nossa aula de erro de tipo e erro de proibição, isso vai ficar bem claro para você, tá bom? Mas a nossa questão está errada. Porque se esse erro de proibição for evitável, eu não vou excluir a culpabilidade. O erro de proibição evitável, aquele que se ele tivesse tomado um pouquinho de cuidado, ele conseguiria vencer esse erro, esse caso do maconheiro mesmo, é um erro plenamente evitável. Se ele for lá, 30 segundos no Google, ele vai descobrir que no Brasil a gente pune o porte de droga para consumo pessoal. Erro evitável. Se ele tiver um pouquinho de cuidado, ele vence esse erro. Professor, qual é a consequência de um erro de proibição evitável? A pena vai ser reduzida de 1/6 a 1/3. Cuidado com essa fração, tá? Tem umas banquinhas aí mais ou menos, IBFC, AOCP, que volta e meia cobra fração na nossa prova. E essa é uma fração que foge do usual 1 a 2/3. Então é bom ficar esperto, tá? De 1/6 a 1/3. Item errado.
Prática do crime em decorrência de coação moral irresistível configura. E aí? Lembra que a gente acabou de falar? Configura inexigibilidade conduta diversa e, consequentemente, exclui a culpabilidade. Porque para que exista culpabilidade, eu preciso de potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade penal. Fácil essa aí. Luiz cometeu um crime e sua defesa alegou embriaguez. Após as investigações e perícias cabíveis, foi reconhecida a hipótese de exclusão da imputabilidade. Nessa situação hipotética, a exclusão da imputabilidade deve-se ao fato de se tratar de uma embriaguez. Começou a ficar fácil, né? Qual é a embriaguez que vai excluir essa imputabilidade e tornar ele aqui com ausência de culpabilidade? A embriaguez completa acidental. Alternativa é: será isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito, culpa ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E essa aí? Vocês perceberam como essa questão de embriaguez cai na prova? E como é que é simples? Então a gente vai lembrar embriaguez. Voluntária e culposa não exclui imputabilidade, ato se libera em causa. Embriaguez acidental. Eu preciso analisar se é completa ou incompleta. Se for completa, fica inimputável, isenta de pena, exclui a culpabilidade. Se for incompleta, ele é semi-imputável, é condenado com redução de pena. Aí, se você decorou isso, esse tipo de questão fica boba, porque fala que a embriaguez é completa, proveniente de caso fortuito, e, ao tempo da ação ou omissão, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Questão correta, ele é inimputável e ele fica isento de pena. Em consonância com a Constituição Federal de 88, são penalmente inimputáveis os indivíduos que tenham menos de 18 anos de idade, exceto quanto aos crimes previstos na legislação especial, podendo esta prever a redução da maioridade penal. Errado, tá, galera? Erradíssimo, na verdade. Além de tudo, existe principalmente discussão se essa redução da maioridade penal é possível ou não por constituir ali eventual cláusula pétrea, né? Então, tem uma discussão muito grande se a gente pode reduzir, se o poder constituinte derivado poderia reduzir ou não essa maioridade penal, mas nunca eu vou ter que ele é inimputável no Código Penal e na legislação especial poder prever causa que ele vai ser imputável. Isso não teria sentido nenhum, questão totalmente esdrúxula. A embriaguez completa culposa por imprudência ou negligência, aquela que resulta na perda da capacidade do agente de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento da prática delituosa, não afasta a culpabilidade. Correto, não afasta mesmo. Porque a gente sabe que a voluntária ou culposa ele responde normalmente por força da acto libera em causa. A que vai afastar é a acidental e ainda assim, se ela for, completa. No tocante às pessoas doentes mentais, o Código Penal adota o sistema biopsicológico como critério para a identificação da inimputabilidade. Questão correta, artigo 26 do Código Penal, nós trabalhamos isso aqui. Considera-se caso de exclusão da culpabilidade. E aí? Em que eu vou excluir a culpabilidade? Estrito cumprimento, excludente de licitude. Coação moral resistível não exclui. Coação física está ligada à conduta. Semi-imputabilidade, ele é condenado com redução de pena. Então, o erro de proibição inevitável vai excluir essa culpabilidade por ausência de potencial conhecimento da ilicitude. Fácil também, né? E a última, Alberto, de 18 anos de idade,
praticou crime de lesão corporal de natureza grave contra Bruno, seu inimigo. Alberto foi processado criminalmente, tendo sido comprovado que, ao tempo da conduta criminosa, ele era pessoa com doença mental, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento, o que determinou a sua absolvição. Considerando a situação hipotética apresentada, julgo o item. Para a absolvição de Alberto, bastaria a este ser, ao tempo do processo, inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. E aí? O que você marcou? Questão errada. Mas, professor, como assim questão errada? Se a questão falou que ele vai ser inimputável se ele tiver a doença mental e ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Essa parte está correta. O que você não deve ter se atentado, que falou aqui, ó, ao tempo do processo. E não é ao tempo do processo. É o tempo da ação ou omissão. Daí entra aquela questão clássica, né? Um menor de 17 anos, 11 meses e 28 dias atirou contra a vítima querendo matá-la. Essa vítima é internada e morre 10 dias depois, quando esse menor já atingiu a maioridade penal. E a questão vai te perguntar: nesse caso, ele responde como menor por ato infracional ou já responde normalmente segundo o Código Penal por homicídio? Resposta: ao tempo da ação ou omissão, ele era menor, vai responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ok? Então é isso, pessoal. No próximo bloco a gente continua resolvendo questões da Banca Sebrasp. É só você dar o play e vamos lá. Então, galera, foi mais uma quarta-feira aí do Direito Penal Descomplicado, né? Lá no nosso grupo já tá o material da semana. Tem que dar uma lida, dar uma revisada, resolver mais questões. Qualquer tipo de dúvida, pode mandar, pode nos procurar ali, que a gente sempre vai. A nossa intenção é que direito penal não seja mais problema na sua prova. Lembrando sempre de ler o Código Penal e sempre de revisar. Muita coisa que a gente fala parece que é simples no momento da aula, mas depois de 15 dias, 20 dias, aquilo ali ganha uma dificuldade gigante. Aí você vai para a prova com aquela sensação que é horrível. Você fala, poxa, eu não sei resolver, mas eu já vi esse conteúdo em algum lugar, em algum momento. E não é isso que eu quero para vocês. Beleza? Lembrando, tá? Quem quiser participar do curso completo, só mandar uma mensagem no privado lá no grupo. Vou garantir 30% de desconto para você ser o aluno regular, ter completo todas as aulas de todos os conteúdos com material escrito. E você ainda vai ter direito a participar de qualquer revisão de véspera de maneira gratuita conosco aqui. E se você entrar na nossa mentoria com também 30% de desconto, você já ganha o curso de penal e ainda ganha o curso de português completo do método Rise, da professora Aline Rise, professora super conceituada aqui em Brasília, com muita experiência. A gente vai resolver o seu problema, tá bom? Então, vamos para cima, contem sempre conosco e até a próxima.